Fala aí, galerinha! Salve torcida tricolor! Chegando neste sábado de carnaval para deixar seu dia bem informado, né? Não é porque é carnaval que não tem trabalho, não. Pelo contrário, a gente trabalha e se diverte na medida do possível. Para quem não é muito da folia, que não vai pra rua, que não vai pra bloco, que não vai pra Sapucaí, para quem é do Rio de Janeiro, enfim, para você que quer passar aquele carnaval mais relaxado com a família, churrasquinho ali com os amigos, dá para ficar bem informado sobre o Fluminense também, mesmo no carnaval. Por isso eu tô chegando aqui com esse vídeo que tem informação ou informações muito importantes. Vou dar aqui, na verdade, uma atualização geral do Departamento Médico Tricolor para que você possa ter uma noção de como está a situação dos lesionados, principalmente levando em consideração aqui as finais, os jogos da Recopa Sul-Americana. Então, por favor, não passe por esse vídeo sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário e também se inscrever aqui no canal do Lessa para quem não é inscrito, né? Porque pode ter alguém que tá chegando agora, tá conhecendo aqui o canal agora, o canal do Lessa, veio por indicação de alguém ou veio por sugestão do YouTube. Seja muito bem-vindo. Aqui você não perde nada do que acontece nos bastidores do Flu. Então, por favor, deixe a sua inscrição e vamos que vamos. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Vou começar com essa notícia aqui que foi publicada pelo GE, dando conta de que a atualização dos uniformes lá no site da Conmebol entregou o esboço do novo uniforme do Flu. Vou explicar aqui para vocês essa história, porque a Conmebol ela já divulgou na semana passada ali os uniformes que serão utilizados nas finais, né? Nos jogos contra a LDU. E vai ser o uniforme tricolor tradicional. A única diferença é que na ida vai ser o calção grená, na volta o calção branco. E aí a Conmebol atualizou esse documento e trouxe detalhes da nova camisa que já entregam ali e já dão ideia mais ou menos de como será esse novo uniforme tricolor, que assim não vai ter mudanças significativas, né? Aí ressalta aqui a matéria. Porém, importante salientar, o desenho não se trata de um modelo totalmente fiel ao original. Por ser um esboço, há detalhes que passam batido. Por exemplo, a gola é diferente e o uniforme tem detalhes na barra e na manga da camisa que não aparecem no documento da Conmebol. Aí a gente está vendo aqui o documento anterior, tá? Com o uniforme atual. E aqui o novo uniforme. O que seria o novo uniforme? Você vê que a gola tá diferente, tá verde aqui, as listras são maiores. O calção, esse é o calção do jogo de ida. Eu acho que são as principais diferenças. Tem detalhes na manga também, enfim, mas já dá para a gente ter uma noção de como vai ser esse novo uniforme tricolor. Confesso que num primeiro momento, olhando isso aqui, eu achei bem bonito, achei bem legal. Não sei o que vocês acharam, também não sei se isso foi combinado com o Fluminense, se não foi, a Conmebol de fato está entregando aí, já dando uma ideia bem interessante aí para o torcedor do Fluminense sobre como vai ser esse novo uniforme tricolor, apesar de que a minha curiosidade maior está em relação ao uniforme branco. Então, galera, vamos atualizar esse departamento médico do Fluminense, porque a gente sabe que alguns jogadores estão fora e alguns deixaram o jogo contra o Sampaio Corrêa, preocupando a torcida. O Marlon, a gente já sabe que ele tem uma lesão no joelho, e estava muito na cara isso pelo tempo que ele está fora, né? Ele teve uma lesão de fato, foi uma lesão que num primeiro momento chegou a preocupar no sentido até de se pensar em cirurgia, mas depois isso foi descartado, né? Foi para o tratamento conservador, como se diz, um tratamento normal, sem necessidade de cirurgia. E no próprio dia do jogo contra o Sampaio, na quinta-feira, o Marlon postou um vídeo dando volta em torno do gramado. Então isso é um bom sinal de que provavelmente ao longo desse final de semana, ou no mais tardar na segunda-feira, ele já vai iniciar a transição para, quem sabe, voltar a treinar com o grupo na semana que vem. A tendência é essa. Aí eu sei que vocês vão perguntar, mas Lessa, ele vai enfrentar a LDU? Ele vai para Quito? Acho bem difícil, tá, pessoal? Acho bem difícil porque o prazo é muito curto e ele tá sem ritmo de jogo, né? Até para quem já tá treinando forte e jogando, né? A galera ainda tá readquirindo o ritmo, imagina para quem não está. Então acho bastante improvável que o Marlon esteja à disposição. Pode ser que ele já esteja treinando bem até lá, mas não acredito
ele será aproveitado pelo Fernando Diniz nessas finais. Eu acho importante ele se recuperar bem, voltar bem. Ele já lidou com dores no joelho no ano passado, então aparentemente está se tornando algo recorrente, apesar de, repito, eu não sei se há uma correlação entre essas lesões e as dores que ele teve no ano passado, realmente não sei, mas pode ser que tenha, tá? Como não há uma transparência muito grande em relação a isso, pode ser que tenha essa correlação. Eu de fato não sei, então não vou aqui dizer para vocês, tá? Bom, a situação do Marlon é essa. Vamos falar de Gabriel Pires, que também está fora, estreou contra o Nova Iguaçu, foi titular, jogou muitos minutos e depois não apareceu mais. Inclusive não aparece nas imagens divulgadas pela Flu TV. O Gabriel, de fato, tem uma lesão muscular. Aí eu não sei precisar para vocês se é na coxa, na panturrilha, eu não sei. Mas pelo que eu tive de informação, foi algo que ele já teve no Botafogo. Então, aparentemente é algo também que, enfim, já é recorrente ali para o Gabriel Pires. A sensação que eu tenho é que ele estreou muito antes e jogou muito tempo aquele dia. E ele é um cara que ele é alto e é forte, então, ou seja, é pesado e, enfim, pode ser que tenha forçado, mas também não vou dizer que foi isso, tá, gente? Não sei. Pode ser numa situação de treinamento, não necessariamente o que foi divulgado no dia seguinte ou no jogo seguinte, depois daquela partida contra o Nova Iguaçu, é que ele teve uma sobrecarga muscular e aí ele ficou fora por isso. Pode ser que exames realizados tenham detectado posteriormente essa lesão. Só que no caso do Gabriel Pires, existe uma boa expectativa de que ele esteja à disposição para a Recopa, tá? A tendência é essa, ele vai ter alguns dias para se recuperar. Se ele voltar a treinar essa semana inteira, existe assim, a perspectiva é muito boa de que o Diniz possa contar com ele para esses jogos contra a LDU. O Guga deixou Bom, essa situação, só fazendo um outro parênteses aqui, o Gabriel Pires teve problema de lesão no Botafogo. Não é nenhuma novidade, né? Esse risco existia, existe, e, enfim, tomara que tenha sido um acaso, uma sobrecarga mesmo que gerou isso e que não seja algo constante. Em relação ao Guga, ele deixou o jogo contra o Sampaio ali já no segundo tempo, sentindo alguma coisa, mas aparentemente foi precaução, tá? Foi precaução, muito mais uma preocupação em relação a, de fato, ter uma lesão do que ter alguma coisa que vá o tirar, por exemplo, do jogo contra o Vasco na próxima quarta-feira. Então a tendência é de que ele esteja bem e recuperado até lá e, consequentemente, também para enfrentar a LDU, porque a gente não sabe o que será do Samuel Xavier. O que eu consegui apurar? Ele sentiu dores no joelho e será examinado e observado nos próximos dias. Ainda não se tem um diagnóstico sobre a situação dele. Então o que nos resta agora é torcer para que não seja nada de mais grave. Aparentemente não é algo leve, mas necessita de um acompanhamento, de observação, para ver se ele não vai voltar a sentir nos próximos dias. Ele vai ficar durante esse período aí, enfim, o departamento médico vai acompanhá-lo. Enfim, tomara que não seja nada demais com o Samuel Xavier. Acho que é isso, né? Foi um giro geral aí no departamento médico do Fluminense, os jogadores que estão agora, neste momento, sentindo alguma coisa neste início de temporada. Importante ressaltar uma coisa aqui, a comissão técnica do Fluminense já esperava ter problemas nesse início de ano, porque o time entra de férias, volta e tem um período, volta mais tarde, consequentemente, tem um período muito curto para fazer pré-temporada, para entrar em forma e para ter boas condições de ir para a Recopa enfrentar a LDU. Então você acelera essa recuperação. A gente viu alguns jogadores do Fluminense voltando, o time titular mesmo estreando antes do que a gente imaginava. É algo que parte dos jogadores também, o jogador quer jogar, o jogador quer estar em campo, né? O Diniz tem muito isso de ouvir o jogador, a gente sabe que é assim, mas esse processo ele teve que ser agilizado para que o time conseguisse ter uma preparação ideal de olho aí nessas partidas da Recopa Sul-Americana. Ainda assim, esse planejamento, e é uma coisa que eu já falei aqui, ele foi muito elogiado internamente pela própria comissão técnica principal, porque superou até as expectativas, né? Não se imaginava que o Diniz fosse assumir o comando com tantos pontos e com uma liderança folgada na Taça Guanabara. Então, é algo de se elogiar o que o Marcão fez em termos de pontos, né? Entregando o time numa boa situação. A equipe voltou
numa avaliação interna também em boas condições, mas numa situação um tanto quanto mais tranquila devido a esse bom desempenho que o time teve até o retorno da equipe principal. E mais uma atualização aqui sobre a saída do Danielzinho, que já está em Goiânia, será jogador do Atlético Goianiense. Ontem à noite eu apurei mais algumas informações em relação a essa negociação, e a notícia é boa, viu? Porque o Atlético Goianiense, além de levar o Danielzinho, vai pagar R$300 mil pelo empréstimo do jogador e também assumir 100% dos salários do Danielzinho enquanto ele permanecer por lá por empréstimo, né? Como eu expliquei no vídeo de ontem aqui, a notícia foi apurada pelo Gabriel Marola no Raiz Tricolor. Eu depois acrescentei a essa apuração que ele vai por empréstimo porque seria necessário esse modelo de negócio para que ele tivesse tempo hábil de ser inscrito no Campeonato Goiano. A inscrição terminou ontem. Então, se ele rescinde o contrato com o Fluminense para depois ir lá e assinar, enfim, a burocracia é maior e não daria tempo. Então, por isso, ele vai para o empréstimo, mesmo tendo contrato somente até 2024. Então, o Atlético Goianiense assume os salários do Danielzinho até o final do contrato ou até ele assinar, de fato, a rescisão com o Fluminense e aí se tornar jogador em definitivo da equipe goiana, tá? Então, é um negócio que é bom para todo mundo. Aliás, é muito bom. Para mim, é excelente. O Danielzinho vai para um time de Série A. O Fluminense, além de deixar de pagar o salário do Daniel e economizar, ainda vai ganhar uma quantia, que é irrisória. Para o Fluminense é uma quantia irrisória. É o salário, sei lá, eu não sei quanto ele estava ganhando, mas, enfim, é o salário de... Dá para pagar o salário de alguns jogadores aí. Então, acaba sendo uma negociação excelente para todos os lados, né? Ele se mantém no clube de Série A, o Fluminense economiza e ganha um pouquinho ainda com essa saída do Danielzinho, como eu disse no vídeo anterior, ele possa ter uma boa sorte lá, que tudo dê certo para ele. E eu vi muita gente falando que ele é ingrato, que não tinha que ter recusado a proposta do Vitória, né, que era um absurdo, que ele iria, porque até então não tinha notícia do pagamento, que ele iria de graça agora, pro Vitória ele ia pagando. Gente, assim, não é que o Danielzinho é Bahia, mas a vida dele em Salvador poderia ser um inferno, porque ele até torcedor do Bahia pegando no pé, e muitos torcedores do Vitória provavelmente não iriam gostar de ver ele vestir a camisa do Vitória, porque tinha essa relação com o Bahia. Na época ele falou algumas coisas do Vitória e tal. Então, assim, o cara poderia não ter paz. E é normal que ele tivesse essa insegurança. E ele também poderia não ter gostado, talvez ele não tenha gostado da proposta do Vitória. E é um direito dele. O jogador não é obrigado a ir para clube X ou Y. Né? Ele, se chegar uma proposta, o jogador aceita ou não, dependendo do que ele estiver pensando para a carreira dele. Ele tem contrato com o Fluminense. Né? Então, enfim, eu não vejo sentido nenhum falar que o cara é ingrato porque ele não quis deixar o Fluminense se ele tinha contrato. Se a opção dele for ficar encostado no Fluminense, eu não acho correto, não acho certo, inclusive para a carreira dele. Mas seria uma opção dele, e ele tem o direito porque ele tem contrato, né? Mas enfim, agora essa situação já está resolvida, ele já é jogador do Atlético Goianiense. Então é isso, galera. O Fluminense folgou ontem, folga hoje e depois trabalha normalmente no restante do Carnaval, se preparando primeiro para o clássico contra o Vasco, né? Depois ainda vai ter uma partida contra o Madureira. E aí, meus amigos, aí será Recopa Sul-Americana. Vem aí Fluminense e LDU, beleza? Não esquece, galera, daquele like, se inscrever aqui no canal. Conto muito com vocês. Na descrição do vídeo tem um link para mais áudio também para você que está precisando de uma antecipação, uma graninha extra aí nesse mês de fevereiro. O carnaval chegou, né? Tá precisando de resolver algum problema? Entre em contato com a Mais Ágil, ela faz a antecipação do seu FGTS. Tem aquele saldo parado, aquele dinheiro retido lá, a Mais Ágil antecipa para vocês. Então é só entrar em contato através do link que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto, um abraço, bom carnaval para todo mundo.